Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, os versículos de 1 a 7. Apocalipse 21, versículos de 1 a 7, quando a palavra do Senhor nos diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te louvar, te engrandecer, porque Tu és o Deus da nossa existência, Tu és o Deus da vida. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este domingo, dia consagrado ao Senhor, que aqui estamos para te louvar, te cultuar e também ouvir a Tua voz, ouvir um pouco mais da Tua santa palavra. E nós te pedimos agora que o Senhor venha falar conosco, que o nosso coração seja de fato aquecido pela Tua verdade santa. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em um nome santo do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o dia de ontem foi um dia muito difícil para mim particularmente. Desde logo cedo eu recebi notícias muito tristes de falecimento do nosso irmão Yuri, e outros falecimentos durante o dia. Quando eu pensava que tudo já havia terminado, mais uma notícia de um assassinato de uma pessoa da nossa relação, que eu pude acompanhar o batismo, ou melhor dizendo, pude acompanhar o casamento, pude acompanhar o nascimento da filha, e tudo isso na minha mente. Eu falei: meu Deus, que dia! Eu não poderia esperar um dia com tantas notícias difíceis como o dia de hoje. E quando eu pude perceber que aquelas notícias estavam acontecendo uma após outra, uma jovem também que sofreu um acidente de moto e veio a falecer, de quem eu tenho uma excelente relação com seu pai, uma relação de muitos e muitos anos, tudo isso acontecendo num só dia. Eu já estava com a minha pregação preparada para dar sequência à exposição bíblica deste domingo, mas eu falei: meu Deus, eu preciso levar uma palavra à igreja nesta manhã, um texto que fale a respeito de esperança. E nesta hora me veio um dos textos que eu mais aprecio, que é Apocalipse, principalmente os capítulos finais, 21 e 22. E eu separei um pequeno trecho nesta manhã para ler com os amados e para fazer uma reflexão, uma análise desse texto. E eu queria dizer para você, inicialmente, que o livro do Apocalipse, em dias como os nossos, ele é um livro necessário, um livro importante e um livro no qual nós encontramos alento para tantas tragédias, para tantas coisas tristes que estão acontecendo. É no Apocalipse, muito diferentemente daquilo que se pensava. Tem pessoas que, quando você fala em Apocalipse, elas pensam: fecha esse livro, não fala nada a respeito, só em ouvir o nome eu já fico assustada ou assustado.
Mas essas pessoas não sabem, não entendem que o livro do Apocalipse ele foi escrito justamente para trazer paz, segurança, conforto e esperança aos cristãos em períodos de perseguição, em períodos de sofrimento, em períodos de dor. O livro do Apocalipse ele foi escrito com esse intuito. O livro do Apocalipse, porque a palavra significa tirar o véu, significa desvelar, ele descortina à nossa frente aquilo que vai acontecer na história. Mas o que eu acho mais interessante do livro do Apocalipse é que ele mostra para nós que, apesar de tudo que nos apavora, que nos assusta, que nos desarticula, tudo isso está dentro da soberania e do controle de Deus. Portanto, o crente, ele precisa encontrar neste texto o alento, o ânimo e a confiança no Deus Criador dos céus e da terra, e assim continuar a sua jornada com muita esperança, vivendo a cada dia, enfrentando as dificuldades e também as alegrias de cada novo dia. E quando eu olho para o texto vai falar para nós de um assunto que eu acho como um dos mais preciosos da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada fala para nós, de maneira insofismável, que haverá um novo céu e uma nova terra. O céu não é o nosso destino final. Sabemos que quando alguém falece, essa pessoa já está no mesmo instante nos braços do Pai. Isso para nós é profundamente confortador. Saber que alguém que partiu na fé, na crença em Deus, esta pessoa, ela é guardada pelo Pai, e já está no Pai. Mas o texto fala para nós que haverá um novo céu e uma nova terra. Haverá um momento em que o Senhor Jesus há de retornar, e Ele vai inaugurar um novo tempo. E esse novo tempo é tudo aquilo que o meu coração anseia, e que o seu coração também anseia, porque qual de nós, diante de tantas notícias tristes, não perguntou ou não pensou assim: não era para ser assim? Vem isso no seu coração ou é só no meu coração? Vem no coração de todos nós que as coisas não eram para ser assim. E por que a gente pensa dessa forma? Porque dentro de nós já existe uma expectativa, um sonho, um desejo por algo pleno e perfeito. E esse algo pleno e perfeito há de chegar quando o Senhor retornar e Ele estabelecer um novo céu e uma nova terra. Como eu costumo dizer, no tempo presente, na vida que nós estamos vivendo hoje, por mais que nós vivamos um bom momento, por mais que você tenha muitas alegrias, muitas realizações, por mais que nada te falte, por mais que você tenha uma saúde esplendorosa, ainda assim, a nossa felicidade, ela não é plena, ela não é completa. Porque quando você menos espera, chega a notícia da dor de alguém que você conhece, que você ama, que você tem consideração. E, obviamente, como humanos que somos, o nosso coração se condói. A gente não consegue viver sem sentir a dor do outro, porque sentir a dor do outro é próprio de todo aquele que nasceu de novo, daquele que é cristão. A gente sofre, a gente sente. Mas o texto diz que João teve uma visão. Deus mostrou para João aquilo que viria a acontecer. E tudo é narrado aqui, é escrito aqui, para consolo meu e para consolo seu, para que nós tenhamos confiança, para que nós não nos deixemos esmorecer diante de tantas tragédias. O texto nos diz assim: e João viu, e vi novo céu e nova terra. E é importante dizer para você que aquilo que João narra, que João escreve aqui, é aquilo que ele viu dentro de uma linguagem simbólica, porque a linguagem do Apocalipse ela é simbólica, mas o que João viu está muito além daquilo que ele conseguiu traduzir em palavras.
É o máximo que ele conseguiu traduzir. Então, o novo céu e a nova terra é muito mais, é muito superior a tudo aquilo que nós possamos imaginar. É algo extraordinário. É uma felicidade indizível que Deus há de trazer. E com isso, obviamente, quando João tem essa revelação, o que Deus deseja fazer, incutir no coração de João e, por conseguinte, no nosso coração também, é que nós tenhamos, diante da vida, muita esperança. Desejo de viver, e viver bem, e glorificar o seu nome aqui na face da terra, porque nada foge ao seu controle. E o texto nos fala: eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. A visão que João teve é que essa terra em que nós estamos hoje aqui, século 21, ela já havia se passado. Ele agora já contempla o novo céu e a nova terra. Foi isso que Deus deu a condição de João perceber e ver. E isso, obviamente, desembocou na vida de João ainda mais esperança do que já havia. E o texto nos fala: o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E quando nós pensamos em mar, que o mar já não existe, nós não podemos pensar no mar tão somente como nós vemos as águas apenas, mas nós precisamos pensar naquilo que o mar representa. O mar sempre foi perigoso, o mar sempre foi um desafio para o homem. O mar, e é do mar que surge o quê? O anticristo, a besta, aqueles seres todos que o Apocalipse fala, eles emergem do mar. Então, o mar, nesse sentido aqui, bíblico, ele traz a ideia de algo que nos atemoriza, que traz medo, que traz instabilidade, que traz insegurança ao homem e à mulher. Então, ele está dizendo: olha, no novo céu e na nova terra, não haverá mais insegurança. No novo céu e na nova terra, não haverá mais possibilidade desses seres tão desagradáveis, tão perversos, que eles voltem a aparecer, trazendo tanta maldade na face da terra. O mar já não existe. Quem desejar se aprofundar mais no assunto pode assistir a playlist das exposições que fizemos sobre o Apocalipse aqui na igreja. E o texto prossegue dizendo que depois que ele viu o novo céu e a nova terra, que a primeira terra já havia passado, que o mar já não existe, não há mais perigo, não há mais o que temer, ele diz: vi também a cidade santa. Ele viu a igreja gloriosa, ele viu todos os remidos, ele viu uma multidão incontável de crentes, de pessoas que abraçaram a fé em Jesus Cristo, de pessoas que nasceram de novo, que têm uma nova vida. E o texto nos fala assim: que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Hoje nós vivemos como igreja tantas contradições, problemas, desvios doutrinários, pecados horrorosos, tantas coisas nós vemos hoje na igreja. E eu falo igreja no sentido lato, no sentido amplo. É inegável tudo que nós estamos assistindo, quem acompanha o noticiário, quem acompanha a religião. Mas a noiva aqui, ela já não é mais a noiva que comete os pecados, que flerta com a iniquidade, como acontece no tempo presente, como nós temos visto por aí. Igrejas que abandonaram a sã doutrina, que abandonaram o verdadeiro evangelho. Não. Mas aqui o texto fala que ele vê a igreja, a Nova Jerusalém, a cidade santa, e ela está toda enfeitada. Ela está sem mácula, ela está sem ruga, ela está sem defeito, ela é gloriosa. E o texto fala para nós que ela está assim para o seu noivo. Assim como a noiva se apresenta linda para o seu futuro esposo. Então, o texto fala para nós desse casamento, dessa união,
e que vai ser inseparável. É algo que traz ao meu coração e ao seu coração conforto e segurança, que Deus realmente está no controle de todas as coisas. E o texto diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Ele está dizendo que Deus definitivamente veio morar com os seres humanos. Essa expressão que aparece na sua Bíblia e na minha Bíblia também, tabernáculo, significa dizer que Deus vem morar conosco em tendas. Ele veio habitar conosco. Deus veio habitar conosco, e a coisa mais maravilhosa que eu tenho para dizer para vocês: Ele veio para ficar. Ele já veio para ficar numa antevisão quando nós nos rendemos a Cristo. Mas quando chegar esse momento aqui, será algo absoluto, concreto, definitivo. Irmãos, algo extraordinário que nos aguarda, que todos nós esperamos. E o texto diz para nós: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. O texto está dizendo para mim e para você que todos os seres humanos renascidos, salvos por Jesus Cristo, eles estarão definitivamente com Deus, habitando com Deus e morando com Deus. Irmãos, isso é extremamente confortante e libertador, porque nós sabemos que a nossa vida, ela pode durar 80, ela pode durar 90, ela pode durar 100. Talvez alguém que viva excepcionalmente possa chegar talvez a 120 anos. Pode ser. Mas, quando nós olhamos para esse texto, nos vem uma promessa bíblica de que nós viveremos para sempre com Ele. E quando nós imaginamos que nós estaremos para sempre com Ele, significa dizer que a nossa vida será uma vida abundante. Que tudo hoje que nos atemoriza, que nos entristece, que nos joga para baixo, que traz instabilidade ao nosso coração, já não mais vai vigorar. Nós estaremos completamente guardados por Deus e vivendo para sempre com Deus. Talvez isso aqui seja um motivo muito importante para nós repensarmos a nossa caminhada enquanto esse tempo não chega. Talvez seja muito oportuno esse texto para a gente refazer o nosso jeito de viver, o nosso estilo de ser, aquilo que para nós é prioridade, aquilo que nós temos colocado no nosso coração, aquilo que nós temos valorizado tanto. Será que não deveríamos pensar a vida de uma outra forma? Já conformar a nossa vida de antemão com esse tempo que vai chegar, vivendo uma vida mais piedosa, uma vida mais fraterna, nos preocupando mais com aquilo que realmente devemos nos preocupar, valores elevados. Talvez fosse uma boa reflexão num momento como o nosso, porque nós vemos que as nossas ideias, os nossos sonhos, e nós devemos tê-los, eles podem se frustrar neste plano de uma hora para outra. E o texto nos fala ainda, veja comigo: e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ou seja, ele está falando para nós que haverá uma nova criação, e Deus habitando junto com todos os seus filhos, com todos os seus eleitos, e para todo sempre. Não haverá mais interrupção, não haverá esse ato que a morte representa para nós. Por que a morte nos articula tanto, irmãos? Porque nós nunca vivemos a morte. Porque, na verdade, o plano de Deus é um plano de vida e de vida eterna para nós, de vivermos para sempre. É algo para nós inusitado, a morte. E, obviamente, nós, embora com todo amparo bíblico, arcabouço bíblico, a morte ainda nos abala, ela nos afeta. E o texto nos diz, veja comigo, depois de dizer que Ele vai habitar para sempre com os seus santos, com os seus eleitos, o texto diz no verso de número 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O Espírito Santo hoje nos consola. O Espírito Santo hoje está presente a trazer ao nosso coração tranquilidade, sossego, paz em meio a tantas coisas difíceis. Mas o texto está dizendo aqui para mim e para você que quando chegar o novo céu e a nova terra,
o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. Não será algo delegado, algo que outro fará, algo que um ser angelical fará, mas o texto nos fala que Ele o fará, Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus é esse que nós temos? É um Deus que se condói, é um Deus que sabe a minha dor, que sabe a sua dor. É um Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, que chorou vendo a morte de Lázaro. Então é um Deus que Ele é extremamente sensível, mas que ao mesmo tempo Ele tem projetos certeiros para realizar e os está realizando. E o texto nos diz, não haverá, veja comigo, e já não existirá mais morte. A Bíblia fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é o último inimigo a ser vencido. E ele fala para nós, olha, isso que tanto apavora vocês, ainda mais naquela época em que a igreja era perseguida. A igreja estava sendo perseguida. Ainda mais naquele período, essa palavra, ela vinha como um bálsamo para aqueles mártires, para aqueles irmãos que estavam padecendo. O texto nos diz, já não existirá mais a morte, porque os cristãos estavam morrendo por conta da perseguição religiosa daqueles dias. E durante a história da igreja, a história do mundo, muitos cristãos morreram, não só pela perseguição, mas também por pestes, por enfermidades e por doenças. E quando nós olhamos para o texto diz assim, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Com a passagem do primeiro céu e da primeira terra, vamos dizer assim, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais pranto. Tudo isso que mexe com a gente, que nos faz sofrer, que nos deixa com lágrimas nos olhos, tudo isso há de passar. E quando passar, é porque o Senhor retornou e estabeleceu um novo céu e uma nova terra. Então veja que para nós que somos cristãos, a vida não finda nesse plano. Para nós que somos cristãos, a vida ela não está apenas dentro desse contexto, diria até mais. Como diz a Bíblia Sagrada, se os nossos sonhos, se os nossos encantamentos, se tudo aquilo que povoa a nossa mente e o nosso imaginário, se tudo isso estiver apenas preso a este tempo, nós somos os mais infelizes dos homens. Portanto, todo cristão, ele precisa ter um desejo profundo que o Senhor Jesus Cristo volte e assim inaugure um novo céu e uma nova terra. Esse é o nosso grande desejo, porque só assim nós seremos verdadeiramente felizes. E o texto prossegue, irmãos, olhe para a sua Bíblia, quando o texto diz assim, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, eis que faço novas todas as coisas. Ele está dizendo para nós que ele já fez. E sabe por que ele já fez? Porque Deus tem diante de si passado, presente e futuro. Para Deus, toda essa obra, tudo que Ele se propôs a fazer, já está concluído, já está pronto, já está acabado, e não tem como alguém impedir que seja assim. Tudo está dentro do plano de Deus, tudo está amarrado, preparado, bem elaborado, e Ele diz que Ele fez nova todas as coisas. E quando nós nos encontramos com Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aqui quando o texto fala criatura, é a mesma coisa que criação. Nós, quando temos um encontro real com Cristo, nós já fazemos parte de uma nova criação. Os nossos valores são outros, os nossos objetivos precisam ser outros, a maneira de enxergar a vida e o propósito da nossa existência também precisam ser outros. É isso que nós precisamos pensar. E ele diz
que fez nova todas as coisas. Um homem renovado para uma criação renovada. E quando esse tempo chegar, meus irmãos, tudo aquilo que nos limita não limitará mais. Os nossos óculos não serão mais necessários, porque nossa visão será perfeita. Se você hoje toma algum tipo de medicamento, isso é bom. A medicina proporciona isso como um meio paliativo e às vezes até de cura para uma enfermidade. Mas quando chegar o novo céu e a nova terra, nós não precisaremos mais de remédios, de medicamentos. Se hoje você já não consegue correr mais como você corria há 30 anos, isso não será mais obstáculo para você, porque você terá saúde plena. Você poderá fazer as coisas que hoje você está até mesmo impossibilitado. E o que eu acho mais fantástico nessa promessa de Deus que está na palavra, é que nós teremos a alegria, a felicidade de poder reencontrar aqueles amados nossos que foram à nossa frente, que foram recolhidos pelo Pai antes de mim e antes de você. Nós poderemos nos reencontrar. E se a minha teologia, a nossa teologia estiver correta, com o amparo bíblico, quando chegar esse tempo, nós não seremos menos inteligentes do que nós somos hoje. E se hoje nós somos capazes de reconhecer um amigo que a gente não via há 30 anos, a gente olha e fala, você é fulano, e a gente acerta, é ele mesmo. Quando chegar neste período, quando chegar o novo céu, a nova terra, a gente vai reconhecer aqueles que passaram pela nossa vida, que caminharam conosco, que fizeram coisas bonitas para a glória de Deus e que foram antes de nós ao encontro do Pai. Vamos ter a oportunidade de dizer obrigado. Foi uma bênção ter tido você. Foi uma bênção ter convivido com você. Você foi o melhor pai. Você foi a melhor filha, o melhor filho. Que bênção. Hoje estamos todos aqui reunidos no novo céu e numa nova terra. Isso não terá fim. É alegria sobre alegria. É festa sobre festa, é adoração após adoração. Estaremos fazendo as coisas mais lindas para a glória de Deus também lá, porque Ele é o nosso Deus. Não poderemos mais decair porque Ele mesmo, como não podemos hoje, mas de forma absoluta não poderemos mais, porque Ele mesmo será a nossa sustentação. E se Deus nos sustenta, meus irmãos, nós estamos seguros e tranquilos. E esse tempo há de chegar. E é por este motivo que João tem essa visão, e ele escreve, e ele tem essa oportunidade, para que o nosso coração também seja confortado e esperançoso pelo reencontro que nós teremos um dia. E para não ficar apenas aí, no verso seguinte ele diz, ainda no verso 6, parte B, capítulo 21, versículo 5, parte B, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele está dizendo que não é mentira, não há questionamento, é verdade, porque quem fala é aquele que garante, quem fala é aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que é o soberano. Então, se Ele fala, Ele cumpre, e nós podemos acreditar que isso é verdade, porque Ele nunca mentiu, porque Ele não pode mentir, porque Ele é a própria verdade. Ah, meus irmãos, e como é bom saber que Deus é verdadeiro, saber que a nossa vida um dia foi impactada por essa verdade também revelada nas Escrituras Sagradas. Ele é a verdade, e tudo que Ele fala há de acontecer, como tudo o que Ele falou e que está previsto na Bíblia vem acontecendo seguidamente na história, e nós temos visto isso, tudo que Ele diz. Lá nos capítulos 65 e 66 de Isaías, Ele fala a respeito do novo céu e da nova terra. No Apocalipse Ele fala a mesma coisa. Tudo se casa perfeitamente, porque é verdade, e a verdade não há contradição, a verdade não há um testemunho de um que colide com o outro, ou um testemunho de um num dia, e o testemunho da mesma pessoa no outro dia que diverge. O testemunho é um só, porque é pura verdade. E o texto nos diz assim,
Veja comigo. Disse-me ainda: tudo está feito. E quando a gente lê que tudo está feito, a gente lembra da cruz. Quando o Senhor diz o quê? Está consumado. Está consumado. É isso mesmo. Perfeito. Tudo está feito, está consumado. Tudo está concluído segundo o querer de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo aquilo que Ele mesmo estabeleceu. E na sequência, Ele diz algo muito precioso ao nosso coração. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quando eu olho para o Alfa e o Ômega, eu lembro que é Ele quem estabeleceu tudo o que aconteceu na história. E ao mesmo tempo Ele que conclui. É Ele que sonhou, é Ele que idealizou, é Ele quem estabeleceu, é Ele quem levou a bom termo, e também é Ele quem concluiu, porque diante da sua percepção, por ser Deus, tudo já está perfeitamente concluído. Nada fugiu, nem foge, nem poderá fugir do seu propósito. E aí Ele diz assim para nós: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E aí vem para nós uma explicação muito importante aqui. Ele está dizendo para nós que alguém que tem sede, e um dia eu tive uma sede incrível de reconhecer Jesus Cristo como meu Salvador. E quando Ele adentrou a minha vida, além de perdoar os meus pecados, de me salvar, Ele me deu uma nova esperança para viver, um novo motivo para existir. Jesus Cristo fez isso na sua vida e também na minha vida. E isso tudo que Ele fez por essa sede que brotou em nós, e essa sede que brotou em nós já foi gerada pelo próprio Espírito Santo, como que alguém que descobre que não pode mais viver sem Deus e se submete a Deus. E é tão lindo quando alguém tem essa sede, é tão lindo quando alguém reconhece que Deus é o que está faltando na sua vida. Diria mais, Deus é quem está faltando na sua vida. E por essa sede e por esse desejo, a gente aprende também que tudo isso se dá de graça. Não há como comprar, não há como fazer um grande sacrifício para receber isso. Não há mérito da nossa parte. As nossas obras já estão maculadas pelo pecado. Então o texto diz para nós que Ele o faz de graça, que Ele concede de graça, e o homem não pode merecer jamais essa salvação que Ele nos proporciona. E o texto diz para nós assim, que Ele dará de graça da fonte da água da vida. E aqui a ideia, água da vida, é algo inesgotável, que jorra para a vida eterna, e que dessedenta a nossa sede. Quem bebe dessa água não voltará a ter sede. E eu fico olhando para esses dias e vejo tanta gente com sede, tanta gente vivendo sem rumo, tanta gente lutando por coisas que não são tão significativas, tanta gente que não quer dar o braço a torcer, que precisa de Jesus, de salvação, de perdão, de vida nova. E para a gente finalizar, o texto diz assim: o vencedor herdará essas coisas. O vencedor herdará estas coisas. E quando ele diz estas coisas, é tudo que ele acabou de dizer: a vida eterna, viver com Deus por toda a eternidade, ter essa nova vida num ambiente onde não haverá mais dor, mais pranto, mais luto, essa possibilidade concreta, real, de nos encontrarmos com aqueles que partiram antes de nós. Tudo isso que ele está dizendo aqui será herdado por nós. E além disso, ele diz: eu serei o seu Deus, o Deus dele, e ele será o meu filho. A relação que nós temos com Deus é uma relação com o Pai, um Deus que é Pai. E por ser Pai, Ele conhece
todas as nossas necessidades. Ele sabe o que se passa no seu coração e no meu coração. Ele sabe que hoje, talvez você esteja com o coração bem apertado, talvez pela saudade de alguém, talvez pela perda ou pela aflição de alguém que esteja internado. Talvez o seu coração esteja apertado pelo receio desses dias, o que vai acontecer, como será, se você vai sobreviver, se não vai, se os alimentos estarão na sua despensa ou não. Talvez esses medos todos estejam povoando a sua mente, os receios, os sonhos adiados por conta da Covid. Mas eu queria dizer para você nesta manhã, nós precisamos ter esperança, porque a palavra de Deus nos diz que existe um Deus que conduz a história de maneira certeira. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele tem tudo debaixo do seu controle. Por vezes não compreendemos, mas uma coisa nós sabemos, que a vontade dele é boa, que a vontade dele é perfeita, que a vontade dele é agradável. Que esse Deus é um Deus que traz conforto em momentos de pesar, que é ele que enxuga as nossas lágrimas, que é ele quem conforta as nossas dores. E no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero orar com você e orar por você, porque eu creio num Deus que de antemão deu a João a possibilidade de ver o que aconteceria na história, para que nós tivéssemos uma palavra hoje de esperança, de alento, de segurança, porque o Senhor, Ele governa a história, Ele é o Senhor da nossa vida, e aquele que confia nele, como diz o texto sagrado, herdará estas coisas. Tudo que está aqui é para você e é para mim, e muito mais, porque o que João narra é aquilo que ele pôde perceber e ver, e escrever com as limitações das suas palavras. E obviamente nós, quando chegarmos nesse tempo, viveremos para sempre com Deus, num jardim, numa cidade repleta de delícias, num novo céu e numa nova terra, onde não haverá mais pranto, nem dor, tristeza, maldade, perversidade, assassinato, essas coisas que tanto abalam a cada um de nós. Eu quero orar por você nesta manhã, peço que você ore por mim também, nós que fazemos parte desta igreja gloriosa, da igreja que de fato há de se encontrar com o Senhor, como diz Apocalipse 21. Vamos orar, vamos ficar em pé? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te rogar agora, Pai, primeiramente nossa gratidão a Ti. Gratidão porque o Senhor é Deus amoroso, é Deus que tem palavras para nos confortar, porque o Senhor sabe da nossa dor, das nossas limitações, das nossas precariedades. E é por conta disso mesmo, para alentar a sua igreja, que o Senhor deu a João a oportunidade de vislumbrar o novo céu e a nova terra. E com essas palavras, trazer a compreensão clara de que tudo que está acontecendo já estava previsto, mas ao mesmo tempo desenvolver em nós uma esperança, uma certeza de que o Senhor governa e que o Senhor há de estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais tristeza nem dor. Mas que enquanto o novo céu e a nova terra não chegarem, que nós trabalhemos, que nós nos dediquemos a servir ao Senhor, a amar ao próximo, a viver a nossa vida de forma a exaltar e bendizer o Teu santo nome. Nos ajuda, Pai amado, como igreja, como famílias, como pessoas também que somos, Pai, que nós consigamos, Pai, externar o nosso carinho, o nosso afeto a todos aqueles que sofrem. Que possamos estar juntos, Pai, daqueles que padecem, ó Deus, nos momentos de dor. Ó Deus, assim como nós estamos também nos momentos de alegria. Ó Deus,
Faça de nós cada vez mais, ó Deus, irmãos e irmãs, pessoas sensíveis, que se dedicam na construção de algo muito diferente do que nós temos visto por aí, Pai. Nós queremos viver, ó Deus, por antecipação, a realidade do reino, do Teu reino, ainda que não de maneira concreta, absoluta, total, mas numa antecipação. Viver hoje com novos valores, Pai. É o que nós queremos em todas as áreas da nossa vida, sejam elas familiares, profissionais, religiosas, não importa de que ordem. Pai, que possamos de fato viver de forma mais piedosa, amorosa, na expectativa, ó Deus amado, da inauguração do novo céu e da nova terra e do reencontro com os demais remidos, com inclusive aqueles que foram antes de nós. É assim que nós te oramos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, Pai, porque o fazemos em um nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Recebei a bênção, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces, eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.